Bom, meus amigos, nesse episódio dos Changeman, chega um novo monstro na nave ali, Gosma, enfim. O nome desse monstro é Mazo. No que chega o monstro Mazo ali, ele chega de uma forma meio invisível, ele aparece ali primeiro como se fosse umas raízes de uma planta, digamos assim. E aí quando ele aparece, o comandante Diluc diz assim: Mazo, você está vivo, enfim. Ele não foi chamado pelo Diluc. E ele aparece do nada, daí o Diluc aparece: você está vivo, enfim. E aí, como todos nós aqui, a ideia desse canal, nós estamos relembrando a série, então vamos partir do pressuposto que todos nós vimos a série, assistimos quando passou. Claro, se alguém aqui não está vendo pela primeira vez aqui os Changeman, talvez o pessoal mais jovem, e a partir daqui vai ver como as fitas de antigamente, enfim, mas aqui vai ficar meio que um spoiler, mas aí acho que não, porque todo mundo já viu. É que quando o Mazo chega ali, e aí o Diluc vai cumprimentá-lo, essa é a primeira vez, claro, nós estamos aqui no episódio 6, né? Mas é a primeira referência que se faz a Rames, a rainha. E ela aparece depois, nos próximos. E a Rames, a rainha? O que foi que aconteceu com ela? Isso eu não sei. Futuramente na série. E aí o comandante Diluc, ele pergunta, olha, ele meio que chega de canto pro Mazo e pergunta, tá, e a Rames, a rainha, onde ela está, enfim. Aí o Mazo responde que não sabe. E ele diz, eu não sei nem se ela está viva, enfim, tá. Nisso, aí o comandante Diluc pergunta, tá, mas o que tu tá fazendo aqui, enfim? E aí aparece o Sr. Bazoo, e o Bazoo diz assim, eu chamei Mazo, enfim. E aí o Bazoo, ele diz assim, Diluc, você e a Rames, e a rainha Rames, não quiseram se juntar a nós, da estrela Gosma. E aí o que está querendo dizer aqui, que no caso o Diluc está trabalhando, ele é o comandante ali, é o mais forte depois de Bazoo, mas no caso ele é como se fosse, ele teve que se render às forças de Bazoo. Porque o que o Bazoo fala, olha, você e a Rames não quiseram se unir a mim e tentaram me matar. No caso seria usando o Mazo contra o Bazoo. Aí tá, e aí o Bazoo diz assim, olha, da mesma forma que tu usou que tu teve raiva e vocês tentaram me destruir, eu chamei Mazo, não foi o Diluc que chamou o Mazo dessa vez, o monstro dessa vez, foi o Sr. Bazoo. E ele diz assim, tá, do mesmo ódio que vocês tiveram contra mim, Diluc destrua a Terra. Enfim, tá. O Mazo ali, ele tem um cristal, não vou dizer que é uma bola, enfim, mas ali esse episódio, as vítimas, na verdade, elas são guiadas aqui por uma questão de horóscopo. E ele, no seu cristal, ele diz assim, ó, apareça menina do signo de Virgem, enfim, e aparece uma garota ali. Tá. Então ele vai buscar as garotas que tem relação com essa data. E aí é uma questão de horóscopo ali, enfim, calendário, enfim. Tá. Num determinado momento ali, a Change Fênix e a Marmaid, no caso a Maya e a Sayaka, ali, elas estão dirigindo o Land Changer 2, pilotando ali. E de repente elas avistam ali, no caso ali elas estão meio que a passeio, enfim, brincando entre aspas, né, cara. E aí, porque na verdade sempre, lembra, as máquinas ali, o Land Changer, ele sempre, tirando aquele do Dragon, é sempre um Changeman masculino e um feminino comandando ali, enfim, tá. Aí as duas estão ali e de repente elas avistam, uma delas avista a nave de Gosma aterrissando ali. E ela, uma nave de Gosma, enfim.
Aí tem uma determinada feita que elas entram numa briga interna ali e elas perdem a nave de vista, enfim. Mas as duas, quando elas estão dentro da nave, elas estão com as suas armaduras, Changeman Armade e Change Fênix. Depois elas descem ali e vão procurar, a nave Cosmo sumiu, enfim. Daí elas estão normais. Mai e Sayaka. Tá, no que elas estão ali, desceram ali, o Maso, ele encontra uma garota sentada, e a garota tá lendo ali um livreto, e esse livreto ali, depois quando ele cai, quando a Mai e a Sayaka juntam ali, dá a entender que é o boletim da escola, enfim. E o Maso chega ali na garota, ele bem assim, a garota não avisou pra ele, pá, preciso do corpo de uma garota do signo de Virgem, e aquela ali é uma das garotas. O Maso o monstro entra no corpo da garota, a garota passa a ser possuída pelo monstro, e a garota passa a andar, sair daí do banco, e deixa cair o seu boletim. Nisso a Mai e a Sayaka chegam, elas estão discutindo entre elas, enfim, daí depois elas avistam, olha, isso aqui é um boletim, enfim. E elas dizem, daquela garota, e elas vão atrás da garota, enfim. Vão devolver o boletim, quando a garota olha pra ela, a garota tá com um semblante meio... tem uns esverdeados na sua pele, enfim. E aí o Maso diz, vocês me viram, enfim. Daí ele sai do corpo da garota. Claro, daí a garota cai ali. E a Mai e a Sayaka vão entrar num conflito com esse monstro. Tem uma hora, nesse episódio, assim, Shima e o Buba não aparecem propriamente falando no campo de batalha, mas quem dá as duas vezes aqui as ordens para os soldados Hitler é o monstro Maso. E aí tem uma hora que elas vão lutar com um monstro ali, e tem uma hora que chegam daí os companheiros, os demais Changeman ali, e a salvam. E aí tá, dos ataques do monstro, enfim. Aí depois são acionados os soldados Hitler e eles lutam contra eles. Elas são transformadas daí, voltam a se transformar com as suas armaduras, enfim. Eles lutam com os soldados Hitler ali. E aí depois eles vão atrás do monstro Maso, meio que vão pegá-lo ali, ele se esconde atrás de uma árvore e desaparece. E daí, pá! E esse monstro, o que ele tá planejando, enfim. O monstro sumiu, o monstro desapareceu. A garota que tinha, quando os Changeman estavam lutando, quando o Maso saiu do seu corpo, ela tenta fugir. E no que ela está fugindo, determinada feita, é uma cena à parte, não é o campo de batalha, por isso que eu digo, não é onde acontece a luta ali. A Shima aparece e a Shima diz assim, não, você não vai escapar de Bazu, do poderoso Bazu, enfim. No caso, ela não vai escapar a ideia que ela guria ali. Ela ser usada pelo Maso. Tá. A Shima não a deixa escapar. E no que... a garota depois ela é possuída novamente pelo Maso. E aí ela começa a andar pela rua de noite. E ela anda nos seus braços ali como se tivesse as raízes do monstro. E nessas raízes começam a sair, frutificar ali, caírem alguns frutos. E tem uma hora depois do Maso utilizar o corpo da garota para espalhar esses frutos pela cidade. Ele sai do corpo da garota e a garota aparece caída ali. E nisso tá vindo os Changeman. A Sayaka, enfim, a Mai, estão vindo com o carro, talvez esteja numa patrulha. E elas avistam, é aquela garota de novo, enfim. E elas, vamos levá-la para o hospital. E no que elas estão levando, elas inventam de levar a garota, daí a Mai avista ali uma fruta, o que é isso, enfim, o que é esse fruto, enfim. E pega aquele fruto. Tá. Elas levam a garota, enfim. E lá na base dos Changeman, elas estão analisando aquele fruto. E aí dizem assim, não parece ser um fruto da terra. Eles analisam ali na máquina, enfim. Não tem nenhum sinal, algo estranho, enfim. Até tem uma hora que um deles coloca o fruto novamente
numa caixa ali e de repente o fruto começa a florescer. Começam a vir aquelas raízes e pegar um deles, enfim. E no que as raízes pegam ali, as raízes começam a florescer, aí depois eles conseguem cortar as raízes ali. Tá, e no que eles conseguem cortar as raízes, aí eles ficam assim, bah, mas o Maz então usou a garota para espalhar essas frutas pela cidade, e se essas frutas forem espalhadas pela cidade, que caos pode acontecer, enfim. E aí começam a acontecer com várias pessoas serem, de uma certa forma, presas por essas raízes. Tá, determinada feita ali mexendo no computador, a Sayaka, ela percebe assim, ela usa os dados das últimas vítimas e ela diz assim, olha, descobri o ponto em comum. E lembra que a Sayaka já tinha descoberto, a Sayaka é muito inteligente nessa questão de, não sei, de estratégia ou de ponto futuro, que ela já tinha descoberto, por exemplo, lá naquele episódio dos animais que eram transformados, tomavam uma aparência humana quando eram alimentados pelo leite do monstro Uba. Ela percebe, olha, ela já tinha descoberto ali, ó, o próximo ponto, vocês estão pegando os gatos agora, vai ser os cães, que é um animal próximo ao homem. E da mesma forma que ela tem a percepção, ela diz assim, ó, ela descobre ali, ela analisa, olha, todas as vítimas nasceram na mesma data, ou seja, são do signo de Virgem. E daí o sargento Ibuki, ele diz assim, não, então é fácil de descobrir, porque não há muitas garotas que fazem aniversário no mesmo dia. E aí, aí que eu não entendi muito, assim, não há muitas garotas, então o Japão, nessa ideia aqui pelo menos, tinha poucas meninas, porque por mais que nem todas as garotas façam aniversário no mesmo dia, deve existir milhares de garotas, enfim. Mas aí, na análise da Sayaka, claro, só que é uma fantasia, na análise da Sayaka ela diz assim, olha, restou uma, daí é Miyuki, enfim, uma garota, e o endereço dela é num internato feminino. E aí, por ser um internato feminino, lembra, tipo aquele episódio de Cybercop, não pode entrar homens naquele internato. Só vão poder entrar as duas ali, tá? Aí elas vão pro internato, enfim, eles a levam, e depois entram só as duas ali. E elas vão até o quarto dessa garota aí, a Miyuki. Elas dizem assim, você é Miyuki, enfim, e elas dizem, olha, nós somos da turma de artes e queremos que você pose ver nós. No caso é aquele negócio, ela fica ali e as meninas vão desenhando, fazendo o retrato falado dela, né? Não sei se é falado o termo mas é o retrato dela ali, enfim. Tá, nisso elas estão desenhando, ocorre ali, começa a perfurar as portas, aquelas raízes do monstro Mazo. E no que essas raízes começam a perfurar, é o ataque do Mazo ali, elas tomem cuidado, elas vão proteger a garota. E é determinada feita. A Mai e a Sayaka, elas estão usando uniformes de alunos, elas estão como se fossem alunas ali. Elas são presas por essas raízes do monstro, e aí começam enfim, as raízes começam a levantá-las, enfim, elas estão presas ali. Daí tem uma hora, a mais, se eu não me engano, ela pega um banquinho e ela joga contra o teto e ela consegue acertar o monstro. Enfim, aí conseguem de uma certa forma se libertar daquelas raízes e começam a lutar com os monstros, enfim. Depois o monstro aciona uns soldados líder novamente. Elas destroem, são poucos ali, mas elas destroem os soldados líder. A Mai dá uma paulada na cabeça de um, enfim, vem. E daí quando o monstro vê aquilo ali que elas fizeram com os soldados Hitler, ele pergunta assim, vocês são bandoleiros, enfim. E ela diz assim, não acredito que tu não está nos reconhecendo, enfim, ela se apresenta. Sayaka Nageu, mais Tsubasa, ele percebe, vocês são Change, mas enfim. E aí tá, no que o monstro vai atacá-los ali,
Daí tem aquela... ocorre aquela batalha aí, tem uma hora que ela se transforma. Depois fora do internato ali, continua a luta. E aí os demais companheiros vêm socorrê-las. Aí o Esquadrão Relâmpago, ele tá completo. Aí sim, elas transformadas, começa ali uma batalha, o monstro novamente aciona os soldados Hitler. Nisso, o Change Dragon, ele usa a Change Espada. Os demais ali, eles têm uma luta ali, eles usam o Change Fogo, há um conflito ali. E lembra que em todos, nesses episódios anteriores que nós passamos ali, sempre teve um protagonismo de cada um. O Dragon, o Griffon, o Pegasus. Nessa, o que aparece em evidência são os ataques delas ali em meio a essa luta. O ataque especial da Fênix, e depois ali, estão os demais, o ataque especial da Mermaid e assim por diante. E aí tem uma hora, após eles vencerem os soldados Hitler, tem uma hora que elas fazem aqui, esse protagonismo delas é duplo. Elas dão um golpe especial delas ali, Change, agora me fugiu o nome do golpe, mas enfim, as duas, eu vou usar o termo, elas voam ali, ficam uma de costas para a outra e elas começam a girar e a disparar com as suas armas. E nesse golpe, o conjunto delas tem uma hora que elas acertam o Mazo. E no que acertaram o Mazo, aí o Change Dragon comanda ali, ó, é a hora, enfim, Power Bazooka. E aí unem as bazucas na mira e disparam contra o Mazo. Isso destrói o monstro. Lá de dentro da nave Gosma, o Gyodai é acionado, ele vai até o local, transforma o Mazo num monstro gigante. E aí, enfim, eles acionam a base Shuttle ali, ocorre a conversão terrestre, e vai ocorrer de comum aquela luta entre o Change Robô e o Mazo gigante no caso, né? No que o Mazo, ele ataca o Change Robô. Eu não vou dizer que o Mazo leva o Change Robô para outra dimensão, como alguns monstros demonstraram algum poder, ele não faz isso. Mas o cenário ali dá a ideia disso, enfim, é que começa a escurecer, enfim. Mas tem uma hora que o Mazo consegue atacar o Change Robô com as suas raízes. E essas raízes, na verdade, elas são como uma espécie de presídio, o que ele fez com a Mai e com a Sayaka. Tem uma hora, daí o Change Robô está em apoio, mas o Change Dragon aciona ali o Change Missile. Daí o Change Robô, no que ele solta o Change Missile, ele consegue se desvencilhar dessas, eu vou usar o termo assim, garras do Mazo. E aí, agora ele está livre, ele pode finalizar. Ele pega a espada relâmpago, está em conjunto ali com o escudo, enfim. E é aquele negócio, espada relâmpago, Super Thunderbolt, e ele vence o Mazo. Enfim, e assim as garotas daquela, digamos assim, daquela data, ou daquele horóscopo, assim, para quem acredita, enfim, elas estão salvas e os Changeman resolvem mais um problema. E só para finalizar, assim, no final do episódio, o comandante Juluka, ele fala assim, ele fala consigo mesmo, né, óbvio, Rainha Rams, eu acredito que você ainda está viva, e num determinado momento nós vamos nos achar em algum local. Então esse episódio foi a primeira referência à Rainha Rams, e o que demonstra para nós aqui é que ela lutava junto com Juluka, e tiveram que se render às forças de Bazu. Mas enfim, assim os Changeman resolvem mais um problema.